Olá, uma ótima sexta-feira para você ligado na TV Câmara Jaú. Seja muito bem-vindo a mais um Jaú em Foco, seu programa semanal de notícias. Daqui em diante você é o nosso convidado para conferir muita informação de utilidade pública e de prestação de serviço. O programa é sempre ao vivo, você já sabe, agora meio-dia em ponto. Hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro de 2019, o último programa do mês de novembro. Já seguimos para a reta final do ano de 2019, sempre agradecendo a sua companhia e o carinho da sua audiência. E a gente abre a edição desta semana falando sobre um assunto sério: violência doméstica. De acordo com o mapa da violência, o Brasil é o 5º país no mundo onde mais se matam mulheres. Para se ter uma ideia, uma dimensão desse problema, só na última semana foram registrados 6 casos de feminicídio no interior de São Paulo, sendo que o último ocorreu aqui em Jaú no domingo. E é por isso que é tão importante a gente discutir políticas públicas direcionadas à proteção das mulheres. E foi justamente esse o tema de um fórum regional que aconteceu na manhã de ontem aqui em Jaú. Vamos ver como foi. Mais de 100 pessoas lotaram o auditório do Sincomércio no primeiro encontro regional de políticas públicas para mulheres. O evento fez parte do calendário dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Campanha internacional que em Jaú passou a ser oficial desde 2016. O objetivo do encontro foi discutir sobre a violência doméstica e familiar, focando na prevenção e enfrentamento. Alunas do curso técnico de teatro do Senac fizeram uma apresentação da peça Quando as Máquinas Param, ilustrando os machismos do cotidiano. Vou embora. Não. Pra onde você vai? Pra onde você vai? Essa é a minha mãe. Daqui você não sai. Minha mulher, eu mando. Em seguida, o encontro seguiu com várias palestras. A procuradora da Mulher na Câmara, Cléo Furquim, falou sobre o papel do Legislativo no desenvolvimento de políticas públicas, apontando quais os caminhos para a implementação do serviço nos municípios. Sim, a gente vê que as pessoas realmente estão no momento de buscar essa informação sobre como promover políticas públicas voltadas às mulheres, ver o que está acontecendo em Jaú. Então é um grande orgulho também saber que essas pessoas estão buscando Jaú como exemplo de promoção de política pública, concretização, execução. Então, assim, nós temos realmente muito a mostrar e esse encontro de hoje, ele se reflete nisso. A secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Cândida Ferreira Magalhães, abordou as frentes de atuação da secretaria. Ela enfatizou que o trabalho realizado em Jaú tem servido de exemplo para outras cidades que estão começando a implementar suas próprias redes de atendimento. Convidamos os municípios próximos a Jaú, para poder falar de política pública para as mulheres, que é uma política que vem desde 2003 em âmbito nacional e hoje vem ganhando estrutura nos municípios, embora os organismos de políticas públicas para as mulheres representem em todo o Brasil apenas 19%, em todo o contexto nacional. Então, o sentido de hoje, do dia de hoje, além de falar de violência doméstica, feminicídio, as melhores técnicas, para poder atuar nessa frente, os melhores planos de ações, a gente também pretende aqui sensibilizar a todos os presentes e sensibilizar também o poder público de outros municípios para se estruturar nesse contexto de receber a mulher, de ter um centro de referência como Jaú tem desde 2015, que é a Casa Rosa. Uma equipe técnica da Casa Rosa, formada por psicóloga, enfermeira e terapeuta ocupacional, também fez um estudo de caso, por meio de uma simulação do atendimento a uma mulher vítima de violência. A coordenadora do Centro de Referência, Mônica Queiroz, ainda apresentou um pouco sobre o trabalho multidisciplinar realizado no local. É fundamental a disseminação das conquistas que a gente tem feito e do trabalho que é realizado, para que as cidades em torno ao nosso município, que fazem parte do entorno, se mobilizem também e procurem dentro dos seus espaços tratar na mesma linha de atendimento, de enfrentamento à violência.
O que a gente percebe com isso? A gente tem que atuar na prevenção, que aí envolve palestras, desconstrução das masculinidades, o entendimento do que gera a violência. Isso é um fato. E depois atuar quando ela acontece, né? Nós tivemos segunda-feira a assinatura do Pacto Municipal, que é um passo muito importante para o município, onde fortalece as entidades presentes nesse enfrentamento, que fazem parte: Polícia Militar, DDM, OAB Mulher, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Câmara Especial da Mulher, Casa Rosa, Secretaria. Então é uma rede que tem que estar a todo momento sendo fortalecida. Nos últimos 15 anos, a violência contra a mulher passou a fazer parte do debate público. Neste período, o arcabouço legal, com foco no enfrentamento aos diferentes tipos de violência contra a mulher, foi se consolidando, a exemplo da Lei Maria da Penha, sancionada em 2006. Mas mesmo assim, de acordo com o mapa da violência, o Brasil é o 5º país do mundo onde mais se matam mulheres. As pesquisas apontam em nosso país o número crescente de violência contra a mulher. E Jaú nós temos hoje, já dentro da própria Câmara Municipal, nós temos a Procuradoria em Defesa da Mulher. Jaú nós temos também a Casa Rosa, que foi criada já há aproximadamente 4 anos, para dar toda a assistência às mulheres vítimas de violência, qualquer tipo de violência. Nós temos também aí a Secretaria de Atendimento às Mulheres, a Secretaria de Políticas Públicas em Defesa da Mulher. Quer dizer, nós temos vários segmentos em nossa cidade, em parcerias com a OAB, com a Polícia Civil, Militar, enfim, tudo isso resguardando e defendendo o direito das mulheres. E nesse primeiro encontro, Jaú realmente dá um exemplo, passando para toda a nossa região a possibilidade de se criar segmentos dentro das cidades da região que possa fazer um trabalho maior em defesa da mulher, que nós, como eu já disse, nós vimos que realmente aumenta dia a dia as agressões relacionadas às mulheres. Legal, e olha, parabéns a todas as mulheres engajadas aqui da nossa cidade, que há muito tempo, né, já vem fazendo um esforço hercúleo para combater a violência doméstica, para combater a violência contra a mulher. Vamos falar de esporte agora. No mês de novembro, mais de 15 mil atletas participaram da edição de número 83 dos Jogos Abertos do Interior. Uma competição que serve de base, de parâmetro para muitos atletas de todo o país. Jaú participou em diversas modalidades e os atletas aqui da cidade fizeram bonito, viu? Vamos conferir um balanço dessa participação jauense nos Jogos Abertos na reportagem especial do Danilo Gatto. Maior torneio poliesportivo da América Latina, os Jogos Abertos do Interior, denominados Horácio Barione, são uma espécie de Olimpíada Caipira. O evento, que leva o nome de seu idealizador, chegou à edição de número 83 e neste ano foi realizada na cidade de Marília. As competições esportivas, organizadas anualmente pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, ocorreram entre os dias 11 e 23 de novembro de 2019, envolvendo 206 municípios de todas as regiões paulistas e reunindo cerca de 15 mil atletas de alto nível. Ao todo, foram disputadas 30 modalidades esportivas em 26 locais de prova. Jaú competiu nos Jogos Abertos deste ano em 6 modalidades: bocha, damas, xadrez, judô, tênis e natação ACD para atletas com deficiência. As vagas foram conquistadas após boa colocação nos Jogos Regionais, que aconteceram neste ano na cidade de Botucatu. A delegação jauense foi composta por aproximadamente 70 atletas, além dos técnicos e também uma equipe da Secretaria Municipal de Esportes que prestou todo o apoio necessário durante as competições. Na classificação final dos Jogos Abertos 2019, Jaú terminou na 39ª posição, somando 30 pontos. A campeã foi a cidade de São José dos Campos, seguida de Santos, São Caetano do Sul e Sorocaba. Das 206 delegações participantes, apenas 79 delas conseguiram somar pontos. Um dos principais destaques da delegação jauense é a equipe de natação paralímpica. Os atletas com deficiência, treinados pelo professor Bill, sempre fazem bonito e conquistam medalhas douradas que elevam a classificação de Jaú no ranking final.
A Thaline Mariane dos Anjos, de 22 anos, ganhou medalhas de ouro nos 100 metros peito e bronze nos 400 metros. Já o Gabriel Luan, apesar de apenas 17 anos de idade, é um dos mais experientes nadadores jauenses e conquistou 2 medalhas de ouro e 1 de bronze nos Jogos Abertos 2019. Ele, inclusive, já está pensando nas Paralimpíadas do ano que vem, que serão realizadas em Tóquio, no Japão. Eu pretendo continuar sendo atleta de natação, porque eu meio que me destaquei com isso. Não, eu não participo só dos abertos, eu participo dos brasileiros, junto com o Brasil inteiro. E já a gente participa de campeonato internacional também aqui no Brasil, Open Loterias Caixa Internacional, bem competitivo. Então a gente vem meio que treinando forte para o ano que vem fazer os índices para poder estar indo para Tóquio, que é a nossa meta do ano que vem, treinar mais forte ainda. Assim como a natação ACD, a bocha é outra modalidade de ouro da delegação jauense. A equipe já havia conquistado neste ano a primeira colocação nos Jogos Regionais de Botucatu. E nos Jogos Abertos de Marília, os atletas jauenses se mantiveram no topo. O Diego Leonardo da Silva, de 20 anos de idade, é um dos prodígios da equipe e há 4 anos representa Jaú. Ele aprende muito com o experiente Eliseu, que joga a bocha há 25 anos, sendo que 10 deles foram defendendo as cores jauenses. O atleta de 45 anos de idade avalia positivamente o ano de 2019, que ainda pode render mais uma conquista estadual para os atletas de Jaú. Nós conseguimos jogar bem com todas as competições que a gente vem realizando no ano todo. Nós chegamos bem preparados para os jogos e correu bem a semana. Além de tudo, os Jogos Abertos, como a maioria das equipes são muito fortes, precisa correr bem um pouco também, né? E nós, além de estar bem preparado, nós contamos um pouquinho com a sorte também para poder ficar campeão. Representada pela Associação de Judô Aleixo e a Associação Tokai, a equipe de judocas jauenses conquistou 7 medalhas, somando boa parte dos pontos conquistados pela cidade de Jaú nos Jogos Abertos. E teve medalhas individuais de bronze, prata e, lógico, que não poderia faltar o ouro, né? Na classificação por equipes, os lutadores que defenderam a bandeira jauense ficaram em 3º lugar, atrás apenas das cidades de Praia Grande e Mogi das Cruzes. As jovens Victória de Oliveira Lança, de 18 anos, e a Letícia Benedicto Júlio, de 19 anos, acharam incrível a participação nos Jogos Abertos. Elas querem se dedicar cada vez mais, visando as próximas competições e a evolução enquanto atletas. Foi uma experiência bacana, assim, porque a gente troca experiências com outros atletas de outras cidades, com outras realidades também, né? Então foi bem legal. Meu objetivo para o ano que vem é treinar mais, né? Para mim estar representando a cidade ano que vem, qualificando melhor, né? Para estar melhor para os jogos regionais, mais preparada. E é isso, treinar mais para obter um resultado melhor, cada vez mais. Sempre se destacando nas competições estaduais, nacionais e até mesmo mundiais, as modalidades de damas e xadrez neste ano não conquistaram medalhas para Jaú nos Jogos Abertos 2019. O enxadrista Thiago Gomes Bornal, de 16 anos, disse que a experiência neste ano em Marília vai servir como incentivo para ele melhorar ainda mais o desempenho nas próximas edições dos Jogos Regionais e também dos Abertos. Que assim, a gente tá um bom tempo já treinando, só que eles também, então a gente tem que melhorar nosso treino, intensificar o treino, tudo, para ver se dá para alguma coisa ano que vem, talvez. O damista de 17 anos, Breno Daniel Spirandelli, apenas acompanhou a equipe jauense nos Jogos Abertos de Marília. Neste ano ele participou do Campeonato Mundial de Damas, realizado na Turquia. Para ele, estar junto de seus companheiros no alojamento e nos treinamentos para os Jogos Abertos foi tão importante quanto de fato jogar. Jogamos na categoria livre. A categoria livre em si é muito forte por ter o pessoal adulto com muita experiência. E mesmo eu tendo jogado no campeonato forte, como você comentou aí, do Mundial e tal, eu não joguei nenhum jogo nos Jogos Abertos. Mas é porque ninguém, precisou colocar essa responsabilidade em mim. Porque o pessoal já é mais velho, já é mais forte, é mais treinado e eles têm esse lugar na equipe, né? Então foi decisão de todos de eu não jogar nenhum jogo, mas mesmo eu não jogando, tava sempre todos os jogos lá para acompanhar, para ver, para tentar aprender o mais possível.
O secretário municipal de esportes de Jaú, Celso Antônio Vecchi Júnior, avaliou positivamente a participação jauense nos Jogos Abertos do Interior neste ano de 2019. Ficamos aí na colocação 39º no geral, numa competição que tinha mais de 200 municípios participando, onde 189 pontuaram, né? Então, para nós é uma alegria muito grande saber que nosso município continua figurando aí entre as primeiras, né? Em relação à quantidade de munícipes, né? Jaú é muito menor em relação a São Caetano, Campinas, cidades grandes, Osasco. Então, São Bernardo, é quase que impossível bater de frente, né? Porque o potencial é muito maior, né? A busca de atletas, eles têm uma quantidade maior, então tem uma opção maior e a gente ficar entre aí os 40 primeiros colocados foi muito bom para nós, porque isso é uma avaliação do trabalho que vem sendo feito, dos professores, a dedicação dos atletas. Você viu aí durante o bate-papo, aí nós temos atletas de 25 anos de competição, 10 de equipe de Jaú, mas temos atletas de 3 anos de modalidade, aí, né? 3 anos participando. Então, o amadurecimento deles aí a gente acompanhou. Você vê a importância de fazer parte de uma equipe, não só estar jogando, mas estar aprendendo. No momento vai ser o titular da equipe. Então, eles estão no caminho certo, né? A avaliação que eu faço desses jogos aqui foi um jogos, confesso, tenso para nós aqui, até por conta da organização lá, né? Ficou tudo meio em cima da hora, a gente sabe que foi um pouco preocupante, mas nós tínhamos lá pessoas capacitadas, os professores, uma equipe de apoio para cuidar dos nossos atletas por serem jovens. Demos toda a segurança que eles precisavam, né? Para que os pais se sentissem confortados aqui, né? Sabendo que eles estariam em boas mãos lá. E foi tudo superado, essa adversidade, né? A gente teve que superar essas dificuldades lá e ainda vir com um ótimo resultado. Não é fácil, né? Jogos abertos, os atletas disputam com cidades, com atletas de ponta, né? De cidades maiores. Muitos municípios acabam contratando os melhores atletas do país. Então, os nossos parabéns à equipe, aos atletas aqui de Jaú pela participação nos Jogos Abertos. Bom, segundo a estimativa do IBGE, hoje há mais de 12 milhões de desempregados aqui no país. Se você faz parte dessa triste estatística, fique de olho então nas vagas do PAT desta semana, posto de atendimento ao trabalhador. Nós temos 20 vagas para mecânico de caldeira pesada, 2 vagas para encarregado de seção de controle de produção, 2 vagas para vendedor em comércio varejista, 2 para torneiro mecânico, 3 vagas para soldador, 1 para auxiliar de manutenção de edificações, 1 para mecânico de manutenção de ônibus, 1 para borracheiro, 1 para impressor de offset, 1 vaga para operador de acabamento na indústria gráfica, 1 para encarregado de obras, 1 para motorista de ônibus urbano, 1 vaga para padeiro confeiteiro e 1 vaga para zelador. Lembrando que o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, fica na Rua 3 de Maio, número 347, o telefone de contato, caso você queira tirar alguma dúvida, é o 3622-6997 ou 3622-6432. E para concorrer a uma dessas vagas, basta se dirigir ao PAT com a sua carteira de trabalho. O Jaú em Foco vai agora para um rápido intervalo e na volta tem muito mais informação de utilidade pública para você, morador de Jaú. É um instante só. Difícil saber o que interrompeu a carreira do Cristiano, mas uma coisa é certa, a vida é muito frágil e todo cuidado é pouco. Meu marido adorava andar de moto. Naquele dia que ele deixou a gente no Guarujá e subiu para trabalhar, foi a última vez que a gente se viu. O acidente não tirou minha vida, mas interrompeu minha carreira e me obrigou a reprogramar o futuro. Dirigir cansado? Nunca mais. Foi horrível, tudo muito rápido. E eu tô viva por um milagre. E é exatamente de vida que eu quero falar. Das 20 melhores rodovias do país, 19 estão no estado de São Paulo. Felizmente, os acidentes estão diminuindo muito. Mas ainda assim, tivemos milhares de mortes e internações. E as causas são sempre as mesmas. Falta de manutenção do veículo, dirigir depois de beber. Vamos todos respeitar a lei e usar sempre o cinto de segurança, inclusive o banco de trás. Vida, dê preferência. Artesp, mais segurança nas rodovias. Governo do Estado de São Paulo.
Este ano, o Plano Safra vai atender pequenos, médios e grandes produtores. Sabe quanto tempo tem que isso não acontece? 20 anos. Agora, o plano traz mais recursos para todos. O novo Plano Safra vai garantir o crédito para pequenos e médios produtores. E desta vez, os pequenos agricultores vão poder usar os recursos para construir ou reformar suas casas. E sabe o seguro rural? Alcançou a cifra inédita de R$1 bilhão, mais que o dobro do anterior. Agora, o produtor rural vai investir no seu negócio sem se preocupar com as surpresas do campo. Além disso, o agronegócio vai ter mais opções de financiamentos em bancos. Afinal, o que a gente quer mesmo é que toda a agropecuária cresça cada vez mais e alimente o Brasil e o mundo. Plano Safra, uma só agricultura alimentando o Brasil e o mundo. Estamos de volta com o Jaú em Foco e o assunto agora é orçamento. Está tramitando aqui na Câmara o projeto de lei orçamentária de 2020, a LOA, do próximo ano, que estima a receita e fixa as despesas, ou seja, estipula como serão gastos os recursos públicos que entram na Prefeitura. Na quarta-feira dessa semana, a Comissão de Finanças realizou mais uma audiência pública para avaliar as emendas que foram propostas pelos vereadores ao projeto de lei. Vamos ver. Na presença dos vereadores Wagner Brasil, Agentil Cato e Toninho Masson, o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara emitiu o parecer relativo às emendas apresentadas à lei orçamentária do próximo ano. Ao todo foram propostas 15 emendas, 7 de autoria do vereador Tito Coló Neto, 3 de autoria do vereador Maurílio Moretti, 3 do vereador Tuco Bauab, uma do vereador Agentil Cato, em conjunto com o vereador Tuco Bauab, e uma de autoria do vereador Luiz Henrique Chupeta. As emendas previam reserva de recursos para áreas como saúde, infraestrutura e aquisição de equipamentos. Todas elas receberam parecer contrário por parte da Comissão de Finanças. O parecer ele é construído a partir do momento que você tem o objeto e tem a retirada dos valores de outras pastas. Então você vai ver aquilo que o objeto diz respeito, quais são os valores que já estão colocados dentro das secretarias dos serviços propostos pela Prefeitura. E acontecendo nessa lei orçamentária anual, eles propuseram emendas onde estão já alocados valores suficientes para fazer tudo o que os senhores vereadores querem. Isso, então, torna, na minha opinião, desnecessárias emendas para fazer o que a Prefeitura já está se preparando para fazer, entendo o orçamento na sua estimativa, né? Então, no caso, as cirurgias eletivas já estão contempladas no projeto de lei orçamentária anual, já estão contemplados em projetos de leis orçamentários de anos anteriores. As cirurgias eletivas, inclusive, já são uma realidade no município de Jaú e, portanto, não há necessidade de desfigurar, de descaracterizar uma outra peça da lei orçamentária para colocar mais ainda na pasta da saúde, que é uma pasta uma das pastas que mais recebe valores para o ano que vem. Então, neste raciocínio, tendo já um orçamento bastante satisfatório para a área da saúde e tendo já especificamente um orçamento para a realização das cirurgias eletivas, é que não precisa você tirar dinheiro de outras áreas do município de Jaú para colocar onde já existe e os serviços já vão acontecer. Com a realização da segunda audiência pública pela Comissão de Finanças, Orçamento e Economia da Casa, o projeto de lei que trata do orçamento de 2020, assim como as emendas, estão prontos para serem apreciados em plenário pelos vereadores.
A expectativa é que isso ocorra já nas próximas sessões. O presidente da comissão, o vereador Lucas Flores, também indicou no relatório que o processo de votação das emendas ocorra em 2 blocos. Esse é um dispositivo regimental, já usado por mim em outras oportunidades em que fui presidente da Comissão de Finanças, que busca agilizar os trabalhos. Vale a pena nós lembrarmos que o plenário é soberano. Então, portanto, o meu parecer como presidente, mesmo acompanhado pelos membros da comissão, ele não é definitivo. As emendas e o projeto vêm ao plenário, vão ser apreciados pelos vereadores, e que também a discussão é feita em uma única fase, tanto do projeto quanto das 15 emendas. Ela é discutida apenas uma única vez e isso vai acontecer. Os vereadores vão ter a oportunidade de defender suas ideias, de expor seus motivos. Então, a votação feita em bloco apenas é uma agilidade para os processos e a tramitação da casa. Por exemplo, o segundo bloco, que fala de aquisição, construção e infraestrutura, também é um bloco que trata dos objetos parecidos, e é o que diz no regimento interno, buscando uma verba para áreas que já estão contempladas no projeto de lei, que é uma área, inclusive, que tem uma reserva orçamentária bastante grande para essas aquisições, construções e obras de infraestrutura, e, portanto, elas são regimentalmente orientadas e possíveis que sejam votadas dessa forma, trazendo uma maior agilidade aí para casa. A LOA e as emendas estão disponíveis para consulta no site da Câmara. Basta acessar www.câmarajaú.sp.gov.br. A íntegra da audiência pública também está sendo reprisada na programação da TV Câmara e foi disponibilizada em nosso canal do YouTube. Ainda falando sobre as atividades legislativas que ocorreram aqui na Câmara, essa semana alunos da Escola Estadual Álvaro Fraga visitaram o Poder Legislativo para entender um pouco mais sobre o funcionamento da casa. É a aproximação entre Câmara Municipal e comunidade sendo colocada em prática. Saem os vereadores e entram os adolescentes. Em dia de sessão simulada na Câmara, é assim que funciona. 16 alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Álvaro Fraga Moreira ocuparam as cadeiras dos parlamentares. Apresentaram requerimentos, indicações, moções e discutiram projetos de lei, igualzinho em uma sessão ordinária da Câmara. A ideia é mostrar para essa turma como funciona na prática o trabalho de um vereador. A Virgínia nunca tinha entrado na Câmara. Ela ocupou o cargo de 2ª secretária e conta como foi a experiência de ser membro da mesa diretora na sessão simulada. Eu acho que é uma experiência muito boa, porque a gente aprende como que a cidade funciona, como é um conjunto, né? Então a gente aprende como funcionam as atividades, como funciona estar aqui dentro, estar nesse ramo. E eu acho que é uma atividade de extrema importância, porque a gente aprende a se formar e a gente aprende coisas novas com as pessoas que têm uma certa experiência. Então acho que é uma atividade muito importante que contribui para a formação do cidadão mesmo. A Isabela ocupou a cadeira mais importante do plenário, a da presidência da Câmara. Ela conta que essa aproximação entre jovens e política é fundamental para a construção de um futuro próspero. É uma experiência muito legal, né? Principalmente para a gente que está ingressando, a maioria tem 18 agora. E é legal para a gente ter uma noção de como funciona na prática, porque a gente sempre ouve falar de política e eu acho que a nossa geração está bem desacreditada. A gente sempre ouve nossos pais, avós falando que política não é aquela profissão dos sonhos, né? Ninguém quer que nenhum filho seja. E a gente vem aqui e a gente percebe que não é assim que funciona. É uma profissão como todas as outras e que principalmente precisa da geração mais nova, né? Então é uma sensação muito legal. E vir aqui, onde são tomadas as maiorias das decisões da nossa cidade, é uma sensação bem gostosa, né? Você percebe que as discussões mais importantes que vão reger a cidade são feitas aqui. Então é bem legal. O Alisson concorda com a Isabela. Para ele, a presença dos jovens na política é uma forma de renovação. Eu acho muito importante por causa que coloca os assuntos atuais dentro desse contexto, por causa que colocando pessoas mais novas vem mais coisas da atualidade também. Depois da sessão simulada, os jovens seguiram pelo prédio da Câmara para conhecer um pouco sobre o funcionamento de cada departamento.
Um dia diferente para essa turma que aproveitou a oportunidade para aprofundar os conhecimentos sobre política, gestão pública e o funcionamento dos 3 poderes. O que eu achei interessante de todo o processo do ensino-aprendizagem é que, na realidade, eles saíram do papel e entraram na prática. Aquela situação de teoria e prática. Então, para eles vai ser formidável, porque eles vivenciaram o papel do vereador, o papel da casa da Câmara Municipal de Jaú, que eu achei muito interessante para eles. Vai ser muito proveitoso para a vida, tanto política, a vida cidadã deles. No contexto geral da aprendizagem, eu tenho só que agradecer. Bate-papo descontraído entre os alunos e os vereadores Fernando Barbieri e o presidente da Câmara, José Carlos Borgo. O resultado não podia ser diferente. Uma intensa troca de experiências. Eles aprendem aqui na prática, né? Então, o que eles aprendem na escola, tanto dos 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, eles vêm até aqui e nós passamos para ele o dia a dia. Nós fizemos aqui com eles uma sessão simulada, eu acho muito interessante, que o presidente trabalha, os 2 secretários trabalham, discutimos requerimentos, indicações, moções, projetos de lei, como que nasce um projeto, né? Como que nasce um projeto de lei que vira a lei ou não, né? Depende da aprovação, depende da sanção do prefeito. Enfim, a gente demonstra aqui o que é o dia a dia do vereador, falando, eles perguntam como que vocês recebem. Então a gente fala realmente que as ideias maiores vêm da população, né? Nós, vereadores, apenas assimilamos e colocamos no papel isso e jogamos aqui para plenário, para votar sim ou não, se será aprovado ou não. Então, é importantíssima essa visita, nós convidamos mais uma vez a todas as escolas da cidade a comparecer, façam sua inscrição, venham até a administração aqui da casa, para que depois venham fazer essa visita, essa sessão simulada aqui conosco. Nós temos feito esse trabalho já de receber aqui nesta casa várias escolas que têm vindo e trazendo seus alunos para conhecer como funciona a Câmara Municipal, como é o trabalho dos vereadores, e nós estamos inclusive aproveitando essas oportunidades, incentivando esses jovens que já estão na idade inclusive de se candidatar a vereadores ou até prefeito no caso. Nós estamos, inclusive, incentivando esses jovens para que participem da política realmente, que se intere a política jauense, para que possa agora, nesse futuro bem próximo que nós estamos aí já para o ano que vem, as eleições municipais, eles se envolvam com a política e se candidatem a vereadores. E para a nossa casa é óbvio, né, que essa juventude venha se inteirando do trabalho legislativo, é gratificante. Eu aproveito, inclusive, essa oportunidade de convidar todas as escolas que queiram nos visitar. É só marcar, mandar um ofício aqui para a nossa diretora, é só marcar com ela e a gente escolhe aí um dia da semana para que eles venham e conheçam as dependências da Câmara, conheçam o trabalho dos vereadores, conheçam os vereadores que estão nessa legislatura, para que eles tenham uma noção do que é a política jauense. E olha, nesta semana teve também solenidade de premiação de homenagem aqui no Poder Legislativo. Doadores de sangue, 3 doadores de sangue indicados pelo Hemonúcleo Regional de Jaú receberam a medalha de honra ao mérito em uma sessão solene emocionante. O objetivo da premiação é valorizar o gesto altruísta de quem literalmente dá o sangue pela vida. Evangelista de Oliveira Júnior, Sebastião Pastorelli e Pablo Alves Souza foram os escolhidos para receber a medalha de honra ao mérito na solenidade que premiou os doadores de sangue deste ano. A iniciativa ocorre na Câmara desde 2015, quando passou a vigorar a Lei número 5.027. A partir daí, todos os anos, o Hemonúcleo indica pessoas que têm uma história de contribuição com o Banco Regional de Sangue. E nesse quesito, Jaú tem um número de colaboradores acima da média. Nós temos uma cidade com uma capacidade de doação de 500 bolsas por mês e temos uma necessidade de 1.300 sangue por mês. Os senhores devem estar pensando, não há, essa conta matemática não fecha, porque então o Dr. Marcos está lá na frente, está falando que falta sangue na cidade de Jaú. É óbvio, a conclusão óbvia é que falta sangue. Não falta. Nunca faltou sangue na cidade de Jaú.
E de quem é esse mérito? São de vocês, população de Jaú, e de vocês que representam essa população de doadores de sangue. O índice de doação de sangue da população de Jaú é próximo de 3%. Nós temos índice de doação de sangue de países que tiveram guerras, como na Europa. Isso é um orgulho para todos nós. Vocês fazem parte de uma comunidade de super-heróis, não é mais nem de heróis. Evangelista de Oliveira Júnior foi o primeiro a receber a medalha de honra ao mérito. Ele tem 68 anos e é doador de sangue há mais de 15 anos. Ele foi homenageado por estar próximo da idade de encerramento da possibilidade de doação. O senhor Sebastião Pastorelli, de 67 anos, foi escolhido para a homenagem por ser doador há aproximadamente 30 anos. O último homenageado, Pablo Alves Souza, representou a juventude. O técnico em enfermagem, apesar de novo, apenas 33 anos de idade, é doador de sangue de plaquetas há 12 anos. Ele foi o escolhido para discursar em nome dos homenageados e incentivou a doação de sangue. Eu gostaria muito que você se colocasse no lugar de uma mãe que está em desespero num tratamento de leucemia do seu filho, da sua criança, e que precisa de plaquetas para que ela possa dar continuidade ao tratamento. Se puder incentivar vocês de alguma forma a doar sangue, gostaria que você se colocasse também no lugar de um familiar que acompanha o tratamento do seu filho no UTI após um acidente de moto, que muitas das vezes ocorre na nossa cidade e que precisa dessa doação. Para mim, nunca foi o intuito receber uma medalha, estar doando sangue. Porque quando nós fazemos isso, nós não fazemos com nenhum interesse. E, nesse momento, nós deixamos todas as nossas individualidades e ideologias de lado, porque nós estamos ajudando alguém que nem sequer sabemos quem precisará, deixamos de lado todas as nossas questões de ideologia, mas fazemos isso simplesmente porque nós temos a empatia e o amor ao próximo. Eu agradeço de verdade, de coração, essa medalha, mas agradeço se nós pudermos fazer alguma coisa para que as outras pessoas também possam ser incentivadas a ter esse comportamento. A solenidade, conduzida pelo vereador Adenilson Domingos Ormeda, foi realizada justamente na Semana Nacional do Doador de Sangue e contou ainda com a presença dos vereadores Toninho Masson e Wagner Brasil. Em seu discurso, Adenilson enalteceu a iniciativa e o engajamento dos homenageados, que já ajudaram a salvar centenas de vidas. Ao senhor evangelista e ao senhor Sebastião, que estão encerrando esse ciclo de doação por conta da idade, que eu acho que ainda estão tão fortes ainda, muito mais que muitos jovens por aí. Meus parabéns. Obrigado por terem contribuído tanto e que Deus possa recompensá-los com ainda mais saúde. A você, Pablo, apesar de novo, já é um doador de carteirinha há 12 anos, vem salvando vidas com a doação de sangue e principalmente plaquetas. Eu desejo que nunca lhe falte saúde e disposição para continuar essa linda missão. Eu encerro dizendo que esta homenagem é mais do que justa e merecida. Que essas medalhas possam ser um símbolo de reconhecimento público, da doação e da solidariedade de vocês para o próximo. Então, de coração, eu agradeço e parabenizo vocês que já cumpriram a jornada, e o Pablo, que tenha força e siga firme aí, que é muito linda essa atitude de vocês. Muito obrigado. Bacana, é sempre bom, né, premiar as pessoas que ajudam ao próximo, não por receber uma medalha, mas sim para incentivar outras pessoas a praticarem esse gesto de amor e de carinho. O Jaú em Foco vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver como é que fica o tempo para o final de semana. Vem chuva por aí, tem informação também sobre esporte, saúde e a nossa tradicional agenda de cultura e lazer. Fique por aí, é um instante só.
Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas de todas as idades podem ser infectadas por essa doença transmitida pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer. Estamos de volta com o último bloco do Jaú em Foco. Vamos ver como é que vai ficar o tempo para este fim de semana. Olha, deve vir chuva sempre no período da tarde e no período da noite, viu? É bom você se preparar. Hoje a temperatura mínima registrada na madrugada foi de 16 graus, a máxima de 29 graus. Deve ocorrer ainda no período da tarde. Hoje há a probabilidade de 70% de chances de chuva, sempre no período da tarde e no período da noite. O dia começou com o sol, mas há um aumento da nebulosidade e o tempo mais quente, mais úmido, chuva é o resultado certo. Sábado, a temperatura mínima deve ficar na casa dos 18 graus, a máxima deve atingir os 32 graus e a probabilidade de chuva sobe para 90%. O dia deve amanhecer com sol, mas com aumento da nebulosidade ao longo do período, deve chover principalmente no fim da tarde e também no período da noite. No domingo, de acordo com a meteorologia, a mínima deve ser de 20 graus, máxima de 32, probabilidade de 85% de chances de chuva, também no período da tarde e no período da noite. É a primavera e as suas diferenças e instabilidades de clima. Bom, a gente vai falar agora sobre saúde, né? Hoje o nosso quadro Saúde em Foco é com o médico neurologista Dr. Jonas Bernardes, que vai abordar um problema muito comum entre as pessoas, né? Uma doença muito comum. Muitas vezes não é tratada como doença, mas é um problema, é uma dor que, dependendo da intensidade, pode incapacitar totalmente uma pessoa. É a famosa dor de cabeça. Vamos prestar atenção então nas informações do Dr. Jonas Bernardes no quadro Saúde em Foco desta semana. Meu nome é Jonas Bernardes, eu sou médico neurologista aqui da Santa Casa de Jaú, professor da UNOeste, Faculdade de Medicina de Jaú, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as dores de cabeça. As dores de cabeça, ou cefaleias, como são chamadas no meio médico, são
importante causa de ida do doente ao serviço de saúde. Cerca de 95% de todas as pessoas vão ter dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. 70% de todas as mulheres e cerca de 50% dos homens têm dor de cabeça pelo menos uma vez na semana. As dores de cabeça podem ser divididas entre cefaleias primárias e cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são aquelas cuja doença é a própria dor. Cefaleias secundárias são aquelas que existe uma doença ou existe uma causa que secundariamente causa a dor de cabeça, ou seja, a dor de cabeça não passa a ser a doença principal, mas sim um sintoma de alguma doença. Das cefaleias primárias, a cefaleia mais frequente, ou uma das mais frequentes, é a enxaqueca, que aflige em sua maioria as mulheres, e se trata de uma dor de cabeça incapacitante, de forte intensidade, costuma ser unilateral, por vezes do lado direito, por vezes do lado esquerdo, pulsátil, a sensação de que o coração está batendo na cabeça, e costuma ser acompanhada de náusea, vômitos, e um intenso mal-estar. Elas são incapacitantes. O indivíduo que está com uma crise de enxaqueca, ele fica incapacitado de exercer suas atividades. Ele fica mais sensível à luz, ou seja, ele tem uma fotofobia, mais sensível ao barulho ou uma fonofobia e muitas vezes até o cheiro pode piorar essa dor de cabeça. Já as cefaleias secundárias são aquelas que são causadas por alguma doença. Em geral, são cefaleias causadas por doenças muitas vezes graves, como tumores cerebrais, aneurismas cerebrais, meningites, cefaleias secundárias a traumatismos crânioencefálicos. Alguns AVCs também podem causar cefaleia secundária. A cefaleia secundária, diferente da cefaleia primária, normalmente começa de uma maneira súbita. A dor vem de repente. O indivíduo muitas vezes não tem história de dor de cabeça, ele inicia uma dor de cabeça depois da velhice, por exemplo. E essa dor de cabeça vem muitas vezes acompanhada de outros sinais e sintomas, como perda de força de um lado do corpo, formigamentos, tontura, náusea e vômitos, alterações de consciência. O indivíduo tem a cefaleia e logo em seguida tem uma sonolência, uma dificuldade de se comunicar. Essas cefaleias, elas necessitam de um exame de imagem muitas vezes, uma tomografia, uma ressonância, para se ter um diagnóstico e o tratamento específico para cada tipo, dependendo da causa. A dor de cabeça não é normal alguém ter dor de cabeça. Todo indivíduo que sofre com algum tipo de dor de cabeça deve procurar o especialista, que é o neurologista, que é o médico apto, para identificar a causa, fechar um diagnóstico e iniciar um tratamento para que haja melhora na condição de vida, na condição social e na condição de trabalho, porque essas doenças, a dor de cabeça é extremamente incapacitante, leva a sérios prejuízos sociais, profissionais, entre outros. Nosso agradecimento ao Dr. Jonas pela participação. Realmente, dor de cabeça, se for enxaqueca, então é algo que impossibilita a pessoa de fazer qualquer atividade. E ainda um recado, falando sobre saúde, amanhã acontece o dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Por isso, todas as unidades básicas de saúde aqui do município estarão abertas das 8 da manhã até as 5 da tarde. E o público-alvo da campanha deste fim de semana são os jovens com idades entre 20 e 29 anos. Dado o recado, eu vou abrir a tela agora porque a gente tem mais que um convidado. Além do Danilo Gato, hoje a gente está recebendo o Rodrigo Paulino, presidente aqui do nosso 15 de Jaú, para trazer as perspectivas, fazer um balanço sobre o ano, não é isso, Danilo? Hoje a gente tem convidado especial aqui. Boa tarde para você e boa tarde ao Paulino também. Com certeza, muito boa tarde, Ângelo, boa tarde ao presidente do nosso Galo da Comarca e boa tarde a todos os nossos telespectadores. Hoje, então, um programa especial, nós que acompanhamos durante todo o ano, né, Ângelo? Firmes e fortes. Firmes e fortes, levando a trajetória do Galo na Série B, depois também o Sub-20 aí, que fez uma campanha incrível, não é mesmo, presidente? Então, exatamente. Qual que é o balanço
balanço que o presidente pode fazer deste ano de 2019, essa temporada de 2019? Começou aí um planejamento diferente, uma parceria aí com uma empresa séria, realmente ajudando a impulsionar o 15 de Jaú a voltar para o seu merecido lugar. Então, qual que é o balanço que o presidente pode fazer deste ano de 2019? Olha, Danilo, boa tarde a todos, né? O balanço, ele é bastante maravilhoso, né, digamos assim, porque nós tivemos aí, me recordo até numa entrevista anterior, no final do ano passado, que nós falávamos das dificuldades, das metas, né, depois de ser eleito, dos desafios que iríamos enfrentar, mas nós não sabíamos aonde chegaríamos. E chegamos ao final de 2019 com um título, né, de campeão paulista sub-20, né, os garotos de ouro brilhando tanto no Jauzão quanto nas partidas fora de Jaú ao longo de toda a campanha. E também tivemos antes disso a equipe profissional, que não foi tão longe como o sub-20, mas enquanto esteve em campo, os atletas comprometidos com a camisa do Galo, com o projeto como num todo, envolvendo 15 de Jaú e Rede Soccer Brasil. Enfim, é uma parceria que chegou em 2019 e pelo visto chegou para ficar. Nós estamos trabalhando juntamente com a Rede Soccer Brasil para que essa parceria seja duradoura, para longo prazo, porque nós entendemos, né, e agora com os resultados, não só dentro das 4 linhas, mas fora dele também, no que tange a reforma do patrimônio, os bares estão restaurados, alojamento, voltamos a ter os refletores, né, que há uma década não eram utilizados. O ônibus do Galo também. Temos um ônibus cedido pela Rede Soccer, pelo tempo enquanto ela estiver aqui, totalmente com as cores do Galo, né? Totalmente adesivado. Enfim, são N fatores que nos fazem acreditar que nós estamos no caminho correto. Ô Rodrigo, agora eu quero fazer uma pergunta para você, né? Nós tivemos na última sessão ordinária o reconhecimento público, né, de todo esse trabalho realizado pelo 15 de Jaú por meio de uma moção de autoria do presidente José Carlos Borgo e do vereador Fernando Barbieri. Agora, a expectativa de todos nós, torcedores, fanáticos pelo 15 de Jaú, é em relação ao ano que vem. Como é que está o time que vai disputar a Bezinha? Está preparado a formação do time? Vão utilizar os atletas que venceram o Sub-20? Como é que está a preparação e a expectativa para o início desse campeonato? A gente sabe que vai ter a Copinha, eu quero falar da Copinha daqui a pouco, o Danilo vai trazer mais detalhes. Sim. Mas antes, gostaria que você trouxesse aí uma pitada de como é que está essa preparação para o ano que vem, porque esse título, assim, encheu o torcedor de esperança para conseguir o acesso o ano que vem. Exatamente. E pensando em 2020, né, em conversas com a comissão técnica, o técnico Sérgio Caetano, que nós temos um compromisso com ele até o final da Copa São Paulo, mas o trabalho vem sendo direcionado para que ele dê continuidade junto com seus demais pares de comissão. Por quê? O 15 ele sempre foi tradicional, inclusive ontem nós tivemos o falecimento do Cilinho, né? O Cilinho, verdade. Que foi Nota triste, né? Exatamente, que foi um treinador que passou por Jaú, deixou raízes fincadas aqui no que tange a revelação de atletas, de jovens valores que depois despontaram no Brasil e no mundo, representando inclusive a seleção brasileira. Mas falando um pouco sobre o ano de 2020, a ideia é essa, a ideia é manter a base, que foi campeã paulista sub-20, né? Vai disputar aí 80% estão no elenco da Copa São Paulo e depois darão continuidade. E esses garotos e os atletas nascidos em 99 que não podem, por questão de idade, disputar a Copa São Paulo. Então, uma base está formada, até mesmo porque nós temos 4 ou 5 jogadores deste elenco de 2019, do Sub-23, que também permanecerão. Então, nós temos aí 18 atletas aproximadamente entre um núcleo e outro que darão sequência após a Copa São Paulo, já no início da pré-temporada visando o profissional de 2020. É óbvio que 5 ou 6 contratações serão feitas para dar ali aquele toque de experiência, né? Se assim podemos dizer, porque é um campeonato limitado a Sub-23, mas os atletas de 21, 22 e até mesmo de 23 anos, que é necessário para que nós possamos alcançar o tão almejado acesso para a Série A3 em 2021. Alguns jogadores que tiveram destaque esse ano como Batalha, eles devem voltar para o Foi emprestado para um time de Minas, inclusive, isso, né? Para continuar jogando, né? Pra Exatamente. Não perder o ritmo. O contrato do Batalha ele foi estendido, né? Por questão documentacional, né? Que ele é um atleta colombiano, só pôde renovar até março. Agora ele está na Colômbia, nesse momento que acabou o Mineiro. Inclusive eles foram campeões pelo Pouso Alegre de Minas. Nasceu o filho dele, ele está curtindo férias com o filho, com a esposa e a família. Legal.
volta para o Brasil agora no começo de janeiro, mais precisamente para Jaú, e aí já com a documentação atualizada para estender esse contrato. E assim, existe uma perspectiva muito grande para que ele continue aqui, exceto se, por se tratar de um jogador diferenciado, tiver uma proposta de um clube aí de elite do futebol brasileiro ou colombiano ou onde quer que seja. Aí ele não fica, mas para disputar pela segunda divisão será pelo 15 de Jaú, com certeza. Rodrigo, e quanto à empresa parceira Red Soccer, inclusive, que permitiu realmente a vinda desses jogadores colombianos, é uma empresa realmente que, você disse, ela veio para ficar, tem aquela intenção, inclusive, do 15 de Jaú caminhar naquele sentido de se tornar um clube-empresa, como aconteceu recentemente com a Ferroviária de Araraquara, né? Ferroviária que não perdeu as suas cores tradicionais, realmente muitas pessoas têm essa dúvida, né? O que vai acontecer de fato com o clube quando ele se torna um clube-empresa? Então essa ideia está mantida, realmente é importante uma empresa do tamanho da Red Soccer, né? Internacionalizando inclusive a marca do 15 de Jaú, não é mesmo? Exatamente. A ideia não só está mantida, como nós estamos trabalhando dia a dia, passo a passo, nesse sentido. Né? Nós tínhamos o conhecimento de uma lei federal, né, que iria ser aprovada no Congresso, e na última terça-feira ela foi aprovada no Congresso, agora vai para o Senado, possivelmente vai ser aprovada também no Senado para ser sancionada pelo senhor presidente. O que é esta lei? É a lei que autoriza os clubes, enquanto associação, no caso 15 de Jaú, a migrar para o sistema de clube-empresa, inclusive com tributação específica, que é o Simples Fut. É uma lei que está sendo estudada, né, pelo nosso corpo jurídico, que já passou pelo Congresso e agora vai para o plenário do Senado, que vem de encontro com o que vem acontecendo atualmente no futebol brasileiro. Nós temos o exemplo aí, como você mencionou, a Ferroviária, que permanece com as suas origens, né? É uma temeridade de algumas pessoas, mas eu sempre, quando posso, saliento. É o caminho que o 15 tem a seguir. E não só o 15, os clubes do interior do estado de São Paulo e do Brasil que não seguirem esse caminho, talvez não a curto prazo, mas a médio e longo prazo deixarão de existir. Haja visto que o futebol tem se tornado um produto caro de se sustentar e o 15 não está num universo diferente disso. Então eu acho que é o caminho. A Red Soccer é uma empresa sólida que veio para ficar, não só para cuidar das 4 linhas, mas para cuidar também da estrutura, que é o patrimônio, e também de um passivo que nos assombra de longa data. E quanto à Copinha São Paulo, né? O 15 vai voltar a participar e Jaú vai ser pela primeira vez a sede desta competição tradicionalíssima, né? Que abre o calendário brasileiro, todo mundo acompanha em nível nacional e já foram confirmados até os nossos adversários, né? O Serra do Espírito Santo, o Guarani de Campinas e o Vitória da Bahia, né? O Vitória da Bahia e o Guarani que disputam a Série B do Brasileiro. São grandes clubes tradicionalíssimos. Quais são as perspectivas para essa Copinha já para começar o ano com uma competição aí movimentando os torcedores jauenses e uma competição que o 15 sempre vai muito bem, porque na última participação o 15 perdeu para o Internacional de Porto Alegre nas quartas de final e nos pênaltis, quase conseguiu avançar, inclusive para a semifinal do campeonato da Copa São Paulo. Então, realmente o 15 tem grandes chances, é um torneio aí que envolve vários times de todo o Brasil, inclusive até times de fora. Então o 15 realmente tem muita chance nessa Copinha. Sem dúvida nenhuma, né? Nós recebemos ontem a definição dos grupos, como você mencionou. Temos aí o Serra do Espírito Santo, que nós fomos buscar informações. Eu o conheci, ele esteve em Araraquara no ano passado. Inclusive tive a oportunidade de assistir um jogo. É óbvio que os elencos mudam, mas é um time de muita tradição no Espírito Santo. Inclusive campeão por 5 vezes nessa década do estadual, no profissional. E também domina ali a base junto com mais 2 clubes. Guarani e Vitória da Bahia dispensa comentários, né? O Guarani chegou às semifinais na Copinha de 2019, né? No ano que nós estamos em curso. E perdeu para o São Paulo, que foi o campeão. E o Vitória da Bahia é um clube revelador, uma base muito forte de Dida, de Edilson e companhia, enfim. Será um grupo de fortes emoções, né? O 15, que em 2018, como você disse, passou por Atlético Goianiense, Lagarto e Tupã, terá mais um desafio, que é classificar a segunda fase, a primeira fase de mata-matas, para aí dar sequência na competição. O técnico Sérgio Caetano, a equipe se representa a ele na próxima segunda-feira, dia 2, para já iniciar aí os treinamentos finais, visando a estreia, que ainda não está definida, mas deve ser dia 3 ou 4 de janeiro.
Legal. O importante é isso, né? A manutenção do elenco, do treinador, aquele trabalho vai ter continuidade, trabalho que teve sucesso com a conquista do Sub-20 neste ano. Danilo, mais alguma colocação? Eu quero agradecer também a participação do nosso presidente do 15 Nós aqui, é que agradecemos pelo Paulino. espaço. Uma última, eu gostaria que o presidente ressaltasse a importância realmente desse retorno do 15 de Jaú, a esse protagonismo, né, que há muito tempo os jauenses não sentiam esse gostinho. Nós sabemos também que o 15 de Jaú tem um apelo regional, estadual. Muitas pessoas da região, quando nós vamos ao estádio Zezinho Magalhães, são daqui da região, Dois Córregos, Barra Bonita. Meu pai mesmo, que me fez me tornar um galo nático, um torcedor do Galo, nós vínhamos lá de Barra Bonita para cá para assistir aos jogos. Então, a importância do 15 ter esse protagonismo, porque não é só o esporte, não é, Rodrigo? O 15 é um clube, uma empresa que gera empregos, esses jogos noturnos a economia gira em torno desses jogos, comércio, setor hoteleiro, Copa São no caso Paulo. da Copa São Paulo. Então a importância de uma cidade ter um clube deste naipe, e realmente a importância para todos os munícipes, não só aqueles que muitas vezes não gostam muito de futebol, mas a importância inclusive econômica para o município de um clube como o 15. Eu acompanho, Danilo, o 15 desde a minha juventude, né, naqueles campeonatos paulistas de aspirante. Então, todo jauense da região, como é o teu caso, ele tem aquele sangue verde e amarelo, né, se apaixona pelo clube, e a cada jogo é uma emoção diferente. E o fato do 15 estar voltando aí no cenário nacional desde 2018, voltando a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, agora de forma inédita, Jaú sendo sede, são artifícios que nós estamos encontrando para de fato repor o clube no cenário nacional, tentando estruturar o seu patrimônio, a sua estrutura física, de tal forma que nós tenhamos solidez para continuar. Agora, em 2019, nós não tínhamos uma base. Para 2020 nós teremos, e essa base, ano a ano, ela vai ficando cada vez mais sólida, ao ponto de o 15 futuramente estar se tornando novamente autossustentável, revelando e negociando, comercializando atletas com o futebol brasileiro, até porque não internacional. Enfim, este é o caminho. O 15, como você bem disse, colocou muito corretamente, está voltando a ser um protagonista. O 15 não entra mais em campo apenas para participar, como aconteceu em 2018, e eu estava acompanhando o processo, inclusive, junto com o presidente Laércio. Mas é este apoio da torcida, da cidade, dos poderes, como a Câmara, a quem eu agradeço na presidência do vereador Borgo e também do Barbieri, e a todos que assinaram a propositura da moção. É algo que eleva ainda mais o nome do Galo e nos coloca aí na mídia como num todo, e isso é um atrativo para novos patrocinadores, atletas que acabam conhecendo o clube. Enfim, é bom para todo mundo, e sendo bom para todo mundo é bom para uma cidade como num todo. Com certeza. É isso aí, Ângelo. Acho que fechamos então com chave de ouro, né? Durante todo o ano acompanhando o 15, trazendo então o presidente para fazer esse balanço, projetar o ano de 2019. Eu acho que fica esse gostinho aí realmente do 15, gostinho de quero mais para o ano que vem, não é? É verdade. Bom, a gente está há 2 programas de encerrar o ano, né? O Jaú em Foco, depois tem o recesso, nós teremos ainda mais 2 programas no mês de dezembro. Encerramos, portanto, a participação do 15 de Jaú no Jaú em Foco neste ano. A gente espera trazer muito boas notícias a partir do ano que vem também. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo, pela sua participação, e parabéns pelo seu trabalho. Seja sempre bem-vindo. Nós é que agradecemos, Ângelo, em nome da diretoria, por ceder o espaço para que a gente leve o dia a dia do clube, né? Quando não estamos aqui, vocês estão lá, até a comunidade em geral, aos torcedores, e isso é muito importante. Agradecemos a vocês e agradecemos a cada um dos torcedores que estiveram no Jaúzão ao longo da temporada 2019, apoiando e incentivando o nosso Galo da Comarca. Muito obrigado. Legal. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Danilo, pelas informações. Um bom fim de semana para vocês. E como sextou, eu quero saber com você aí de casa. Você já programou as atividades para o fim de semana com a família? Ainda não? Preste atenção nas nossas dicas na agenda de cultura e lazer desta semana. Nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, vai rolar roda de conversa sobre LGBTfobia, a partir das 7 horas da noite no Cinema Municipal. O evento faz parte da programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Quem vai conduzir o bate-papo são os psicólogos Felipe Gonçalves e Maiara Pereira. Quem também vai marcar presença na roda de conversa
é Dani Saqueto e Fefit Day. Também na sexta-feira, às 8 horas da noite, no auditório do CID, vai ter muita música boa na 11ª Semana Musical. Professores do Conservatório Jauense de Música vão interpretar grandes sucessos dos anos 70 e 80, num show de flashback. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível ou um produto de higiene pessoal. O CID fica na rua Arthur Comunian, número 142, no Jardim Sila de Lúcio Bauab. No sábado, 30 de novembro, vai ter inauguração da exposição fotográfica permanente do Horto Florestal. A ideia da mostra de fotografias voltadas ao tema da natureza surgiu após um evento da Semana do Meio Ambiente, que falava justamente sobre a observação da natureza e seu registro como ferramenta de educação ambiental e proteção da biodiversidade. Anota aí então para não perder a inauguração. Será às 9 horas da manhã no Horto Florestal, que fica na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sem número, anexo ao CEPROM. Ainda no sábado, às 8 horas da noite, lá no CID, continuam as apresentações da 11ª Semana Musical do Conservatório Jauense. Alunos da escola vão interpretar músicas populares, animando a noite em clima pop. E para encerrar a 11ª Semana Musical, no domingo às 6 da tarde, dia 1º de dezembro, também no CID, as crianças do conservatório vão se apresentar. É o Kids em Conserva. Lembrando que a entrada para os eventos da Semana Musical é 1 quilo de alimento não perecível ou um produto de higiene pessoal. Ação para a família inteira, hein? O João em Foco vai ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência. Lembrando que hoje às 10 horas da noite tem reprise do nosso programa. Um excelente fim de semana para você. Aproveite, curta bastante, sempre com moderação. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até a próxima. Um excelente fim de semana.